Que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia, hoje dia 17 de agosto. Vamos ler lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 18. Pedi a Deus que deixasse seus olhos focados e claros para que você pudesse ver exatamente o que Ele está chamando você para fazer. Dificuldade de visão é uma coisa muito ruim, seja miopia, astigmatismo, hipermetropia, qualquer uma delas nos incapacita. Mas se nós não sabemos como ver claramente, muitas vezes nós nos acostumamos com aquele tipo de visão que temos, mesmo que ela seja meio embaçada, mesmo que a gente não veja tão claro, para nós aquilo é claro. Mas ter uma boa visão física é uma bênção. Ela nos mostra a realidade natural das coisas. Mas e no caso da visão espiritual? Essa nos permite ver as realidades de Deus, a realidade eterna. Coisas que muitas vezes não são visíveis aos nossos olhos físicos, mas aos nossos espirituais, sim. A visão espiritual, ela traz para nós uma nova perspectiva das circunstâncias que nós vivemos, de como Deus nos mostra essas questões. Ela permite ver os desafios de um novo ponto de vista. Nós passamos a olhar as nossas circunstâncias de uma forma diferente. E essa visão espiritual, ela nos traz uma esperança para o nosso futuro. Mas as condições externas, elas podem prejudicar. Da mesma forma que prejudicam muitas vezes a nossa visão física, também a espiritual. A escuridão em que nós vivemos, ela obscurece a nossa visibilidade, seja uma escuridão física ou uma escuridão espiritual. Já quando a gente pensa nas questões internas, nas nossas condições internas, essas também podem prejudicar a nossa visão e destruir muitas vezes a nossa capacidade de ver espiritualmente as coisas. Como, por exemplo, a dúvida. Essa é uma doença na nossa vida que atinge o âmago da nossa visão cristã. O olhar o pecado muitas vezes como algo atrativo e agradável. O desânimo, né? Os sentimentos vêm e vão e nós olhamos somente para os obstáculos. Os nossos desejos e propósitos até servir a Deus. Mas nós nos sentimos extremamente sobrecarregados e o desânimo toma conta. Ou então, às vezes, é o eu, né? Os grandes e inúmeros aspectos do nosso próprio eu, né? Que geram uma autopiedade, o egocentrismo, o medo, a amargura, os conflitos não resolvidos, que acabam prejudicando o nosso foco. E falando em foco, nós podemos muitas vezes até estar tão focados em uma questão que nós perdemos de vista tantas outras que estão na nossa frente, bem nos nossos olhos. Não conseguimos ver as coisas extraordinárias que o Senhor tem reservado para nós. Eu acho que a pior coisa na nossa vida é a cegueira espiritual. E ela é uma condição interna, porque ela ocorre quando nós concentramos a nossa atenção em nosso próprio orgulho ou em nossa compreensão que é limitada. Mas existem medidas preventivas para ajudar a ver. Na nossa vida natural, nos nossos olhos naturais, nós temos tantas questões, né, para cuidar da nossa visão. Nós fazemos exames no médico, observamos os sinais de alerta se não estamos enxergando muito bem, usamos, às vezes, remédios, dieta para melhorar e equilibrar nutricionalmente a nossa visão. Nós usamos coisas para proteger os nossos olhos, porque sabemos que é importante, né? Ninguém quer ficar sem ver. Mas apesar da visão física, com o passar dos anos, ela diminui, a espiritual não funciona muito bem dessa forma. Ela não é igual. À medida que nós amadurecemos no nosso caminhar com Deus, a nossa visão, ela melhora. E quanto mais nos aproximamos de Deus, melhor nós somos capazes de perceber as realidades eternas do Senhor. Então,
para que nós, da mesma forma como nós temos exames e temos, às vezes, colírio, alimentação para melhorar a nossa visão física, existem questões que nós podemos fazer para melhorar também a nossa visão espiritual, ou proteger a nossa visão espiritual. Então, eu acho que a primeira questão que nós podemos levantar aqui seria o conhecer claramente o plano de Deus para a nossa vida, o orar e o pedir sabedoria ao Senhor, o ler a palavra de Deus, porque ali é onde nós encontramos exatamente o que precisamos como guia, o evitar as questões que obscurecem a nossa visão. Tudo isso depende de cada um de nós. Então eu queria deixar para a sua reflexão e te convidar para estar orando comigo nesse momento, dizendo assim: Senhor, me perdoe por resmungar e reclamar das minhas circunstâncias. Me ajude a olhar com clareza para a minha vida através da lente da tua sabedoria e da tua soberania. Cure a minha falta de discernimento. Me ensine a enxergar aquilo que eu preciso ver. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde nesse dia. E eu te espero aqui amanhã. Até lá.